Desde os primórdios da história humana que os homens pensam a questão da verdade. Hoje em dia se ouve falar, nós temos a verdade. Outros dizem, nós conhecemos a verdade. Existem denominações, instituições e até mesmo pequenos grupos que chegam a afirmar que somente aquele ministério tem a verdade. Mas afinal, o que é essa verdade? Afinal, o que é a verdade que tantas pessoas buscaram ao longo de toda a existência humana? Se nós reconstruíssemos a história, desde os gregos na antiguidade, eles já perguntavam sobre a verdade. E não poucos filósofos se propuseram a apresentar a verdade. Depois de tanto tempo, já nos encontrando no século XXI, e isso da era cristã, sem contar antes de Cristo, e nós perguntando acerca da verdade, é muito provável que as pessoas não saibam com exatidão o que é a verdade. É preciso que paremos por um momento e reflitamos acerca de algo que é extremamente importante. Será mesmo que nós temos um desejo real pela verdade? Será que você que diz que ama a verdade, que deseja pela verdade, será que de fato você tem um desejo real pela verdade? Será que não haveria em nosso coração outros interesses que estão por detrás da busca pela verdade? Talvez alguém diga assim, ora, mas como assim? Quem ama a verdade, quer a verdade. Pense você que os líderes religiosos judeus, no tempo de Cristo, quando Cristo fez homem, diziam ter a verdade, diziam buscar a verdade, diziam amar a verdade. Mas ocorre que quando a verdade se encarnou e se apresentou a eles, eles perseguiram e mataram a Cristo crucificado. E continuavam a dizer que amavam a verdade, buscavam a verdade e tinham a verdade. Agora pense comigo, e se a verdade fosse uma mulher? Ou supomos que a verdade fosse uma mulher? Porque muitos filósofos da história e do passado foram preconceituosos em relação às mulheres. Como poderiam estes, buscando pela verdade, supondo que a verdade fosse uma mulher, encontrá-la? Quantos preconceitos nós temos? Quantos dogmas você tem firmado no seu coração? O que você julga ser a verdade? E se a verdade for algo com a qual você não compartilha, com a qual você não tem uma boa relação? E se a verdade te ofender, ou ofender os seus princípios, ofender os seus dogmas? E se a verdade ofender a sua teologia? E se a verdade for de encontro à sua religião, à sua fé? Lógico que cada um pressupõe que a fé que se possui é a verdade. Não é assim? Todos os que têm alguma fé supõem que a sua fé seja a verdade. Mas e se a verdade não for aquilo que você pensa que é? Será que você, ainda assim, desejará pela verdade? Será que ainda assim você continuará amando a verdade? Você será capaz de abandonar os seus dogmas, abandonar as suas crenças, abandonar os seus costumes para receber e abraçar a verdade? Ou você vai fazer como muitos, que quando a verdade se deparar com você, ou você se deparar com ela, simplesmente irá negá-la para continuar com seus dogmas? Essa é uma questão a ser pensada. Dogma, no campo teológico, é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Não poucas pessoas, ou por ignorância ou presunção, nunca alcançarão, pelo menos nesta vida, a verdade, por ter uma forte resistência a ela em razão dos dogmas que já estão estabelecidos no seu coração. Quando falamos que temos um desejo de fato pela verdade, é preciso tocar a verdade, abraçar a verdade e receber a verdade, independentemente do que ela seja, desde que seja de fato e de verdade a verdade, eu quero a verdade. Para isso, você terá que abrir mão de algumas coisas. O cristianismo, sobretudo o protestantismo e o evangelicalismo, pregam a verdade na forma de dogmas
e de usos e costumes. Apresenta alguns conceitos sobre Deus, sobre pecado, sobre redenção, sobre ressurreição, sobre a segunda vinda de Cristo, fazem então um compêndio teológico de supostas verdades e agora aqueles que aderem àquele segmento passam a dizer: nós temos a verdade. Agora, pensem um pouco comigo. Tem que haver alguém que possa ter uma perspectiva acerca do eterno, da realidade. Imagine lá no final a realidade, aquele que ninguém jamais viu. Mas os homens estão aqui tentando dizer quem ele é. Todo mundo que olha para o eterno e diz o que ele é, diz que tem a verdade. Um grupo diz ter a verdade por guardar o sábado. Outro grupo diz ter a verdade por não doar sangue. Outro grupo diz ter a verdade por usar um véu e não cobrar o dízimo. Outro grupo diz ter a verdade por usar um pão sem glúten, que diz transformar no corpo, sangue, divindade de Cristo. Outro grupo diz ter a verdade porque tem que ficar rico e sem demônios. Expulsa os demônios e fica rico. Ou seja, todos estão dizendo que tem a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é alguém daqui com uma perspectiva acerca de Deus, que é a realidade. Entre eu que olho e o eterno que eu não vejo, aparece Cristo e diz: eu sou a verdade. Ninguém nunca disse tais palavras. Todos falaram da verdade, acerca da verdade, tentaram indicar o caminho da verdade, mas somente o Cristo de Deus encarnado disse: eu sou a verdade. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A verdade é a manifestação exata do que é a realidade. Ninguém pode dizer quem é Deus, como é Deus, quais são os sentimentos de Deus, como ele age e procede. Somente o Cristo, que habita nessa luz inacessível, pois homem algum esteve lá. O Eterno é o Deus transcendente, é a divindade. Está para além do homem, para além da consciência humana, está para além do conhecimento humano. Tudo que você aprendeu de Deus, ouvindo e vendo de homens, se não for o viver do Cristo encarnado, você deve jogar fora. Isso mesmo, jogar fora. Se te falaram, Deus é assim, jogue fora. Alguns, por não discernir as Escrituras, usam o Antigo Testamento, que é baseado nos 5 livros de Moisés, ou seja, a Torá, afirmando naquele conteúdo possuir verdades absolutas, e esquecem o texto de João, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pensa comigo. Se a verdade veio por meio de Jesus Cristo, e o Cristo foi o único que viu a Deus e o conhece, pois habita nessa luz inacessível, eu te pergunto, Moisés podia falar quem Deus é? Moisés recebeu a verdade? É certo que não. No livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 1, diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Agora, por que o apóstolo compara a lei a uma sombra? O que é de fato uma sombra? Para ter uma sombra, é necessário uma luz em um objeto. Para que a luz, refletindo sobre o objeto, possa passar pelos lados desse objeto e a luz continue iluminando. Porém, no lugar do objeto, a luz não pode passar. A sombra não é reflexo, e sim a ausência da luz. A sombra está exatamente no lugar onde a luz não pode penetrar. A luz, ao tocar esse objeto, nos revela a existência desse objeto. Quando olhamos para uma sombra, não podemos discerni-la exatamente. Uma sombra é uma projeção distorcida, sem os contornos, sem os detalhes, sem o cheiro, sem o tato. Ou seja, não se pode discernir exatamente o objeto que ali é projetado, em razão daquela luz que não passou pelo objeto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo.
Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Nesses versículos, o apóstolo Paulo, sabiamente, tomou apenas alguns elementos da lei que trazem ideia de totalidade. Comida e bebida. Os sacerdotes e sumos sacerdotes participavam diariamente. Comidas e bebidas da lei ocorriam diariamente. Sábados ocorria semanalmente. Lua nova ocorria mensalmente. E dias de festas ocorriam anualmente. Essa parte dita, porém o corpo é de Cristo, esclarece melhor a passagem de Hebreus 10:1. O corpo é a substância. Para ter sombra, tem que ter luz e substância, objeto. A substância do corpo é Cristo, e o que dele se vê como sombra, que é a lei, é apenas um conhecimento rudimentar, elementar. É apenas um vislumbre da verdade. A lei é a coluna dorsal de todo o Antigo Testamento. Os salmos e os profetas são os desdobramentos da lei. É o apêndice da lei. A Torá, nos salmos e profetas, é a aplicação da lei em determinados momentos na história de Israel. A substância do Antigo Testamento é a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, que foi o maior profeta do povo de Israel. Mas quando o Verbo, que é o Cristo de Deus, se faz carne, não traz consigo a sombra dos bens vindouros, e sim a essência daquilo que a lei não conseguia. Ouvinte, eu não vi a Deus, por isso não posso falar quem Ele é. Quando também eu disse que Deus era assim, isso ou aquilo, joguem fora. Ou pelo menos, se você tem apreço pela minha vida e não quer jogar fora, coloque por um momento de lado. Ninguém jamais viu a Deus. Tudo que os homens falaram eram sombras, eram conceitos, eram preconceitos, era imaginação. Será por que motivo está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 4, quando Deus fala: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso acerca da divindade, porque Deus não se mostrou. Quando Ele proíbe fazer imagem, não é que você não possa fazer um desenho de um velhinho barbudo, mas que todo aquele que desenhar o Eterno certamente irá pintá-lo conforme seus próprios conceitos, e isso vai macular a imagem daquele que ninguém jamais viu. Agora, aquele que está no seio do Pai, no íntimo, no âmago, na profundeza da divindade, esse que o viu, o Cristo encarnado, pode dizer, não só aos homens, mas a toda a existência do universo, com exatidão, quem Deus é. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. O Cristo encarnado veio revelar quem é o Eterno, a divindade. Ele tem um viver, um modo de viver, um modo de pensar, um modo de falar, um ensinamento. Fala aos homens quem o Pai é, qual a vontade do Pai. Ele ensina tudo o que precisamos saber, nada nos falta. Todo esse conjunto, a humanidade do Filho, enquanto o seu viver humano, as suas palavras, os seus ensinamentos, ele diz, eu sou a verdade. Qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer posicionamento religioso, político, seja do que for, todos os seus conceitos acerca do ser humano, da complexidade humana, dos problemas da humanidade, se não forem Cristo, não é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, o Eterno, se não for por meio dele. Eu gostaria que você pensasse, nesse momento, no dia da sua conversão, no dia em que você ouviu o Evangelho pela primeira vez, no dia em que você decidiu por Cristo, no dia que você foi ao batismo, o seu batismo ritual. Eu quero que você pense por um momento quais são as motivações da sua decisão pelo Evangelho. Será que você estava com medo do inferno, querendo apenas o céu? Se você recebeu a Cristo porque estava com medo do inferno,
querendo ir para o céu, você o recebeu pelo motivo errado. É possível que você ainda não tenha recebido a Cristo. Se você recebeu a Cristo com medo do diabo, com medo dele ceifar a sua vida, com medo da morte, e então, pensando que Cristo vai te livrar dos ataques do maligno, você o recebeu pela motivação errada. Se você recebeu a Cristo porque estava em uma crise financeira, desempregado, vivendo toda aquela luta, e alguém te falou que Deus pode te ajudar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, você o recebeu pela motivação errada. Se você foi porque estava doente e o médico tinha lhe desenganado, então ouviu dizer que Jesus podia te curar daquela enfermidade e por isso recebeu, você também foi pelo motivo errado. Talvez você nunca tenha recebido o Evangelho. Não que Jesus não cure ou não possa te abençoar, mas me refiro qual é a motivação do seu coração. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para sermos discípulos dEle. Temos que ter clareza do nosso chamamento. O que é o Evangelho? Para que fomos chamados? O que estamos fazendo aqui? Eu te pergunto, você é pela verdade ou você não é pela verdade? Você quer ou não conhecer a verdade? Agora, tome uma decisão. Decida hoje. Decida agora. Mude de pensamento. Mude de vida. Deus te abençoe.